somos cristãos, assim como Israel. You are dead. You get out of here. You Nazi. You. We don't want you. You can't be here. This is the Jewish country. Get out of here. Because you're Jewish, you should have got a name of yeshiva, right? Whoa. Oh my goodness, oh my God. I cannot believe this. Wow. What a shame on you. What's happened? You slapped my friend. No. Let me talk. So I don't know if you can tell by my face, but I was pepper sprayed. And I just want to say that we bless those who harm us, and we pray for them. And we're out here telling people the gospel of Yeshua in Tel Aviv. We need a blood sacrifice to save us from our sins. We need a blood sacrifice to save us from our sins. Before your sins on him, he was the suffering servant. He loves you so much. He died and insult. The brother came here. In Zechariah chapter 9, Zechariah prophesied that we must be righteous. Oh no! Why you lead us? Why you take us? No. Shalom. We are not Catholic. No. Please send me to Israel. I'm Israel. Please stop her. What's happening? Jocelyn, I can't hear you. Excuse me, I'm a Jew, and I just like to say that, in our Bible it says that you're like animals. Que esses minutos para falar que você vê que são crianças e adolescentes, que é só alguns falar em Jesus, que eles ficam, parece que já carrega a pedra no bolso, né? Mas, olha só, assista até o final. Não tem capacidade cognitiva, não conseguem enxergar, né? Que eles, assista até o final. Sei que você vai ficar com raiva com vontade de pegar a pedra na mão, mas assista tudo que eu vou mostrar aqui, tá? Antes de você querer rasgar sua roupa e querer pegar a pedra no chão pra atacar em mim, assista até o final, tá? É porque o Messias apresentou um pai diferente. Um Deus diferente desses caras. Espera, não sai do vídeo. É isso. É por isso, cara. O pai, o tempo inteiro, o Messias apresentou, o Messias disse para eles: vocês nunca conheceram, nunca viram a sua forma, nunca ouviram a voz do meu pai. Vocês nunca viram a Deus. Mas o Deus de Israel, ele não conversava com Moisés face a face, como se fosse um amigo. E o Messias diz: vocês nunca viram a Deus, eu apresentei Deus a vocês. O pai que me enviou, ele testifica de mim. Porque vocês nunca viram a Deus, vocês nunca ouviram a voz dele. Esses caras não ouviram, não liam, não ouviram a Torá todo dia. Ele fala claramente: vós tem por pai o diabo, que é homicida desde o princípio. Por que homicida desde o princípio? Não é o Deus de Israel que criou inimizade entre Caim e Abel lá no princípio? Não é ele que criou inimizade, Esaú e Jacó, lançava as pessoas umas contra as outras? O Deus de Israel dizia que ia colocar os inimigos debaixo dos pés de quem adorasse ele. O pai do Messias diz para você amar os seus inimigos, perdoar 70 vezes 7. O Deus de Israel prometia os tesouros aqui da terra, que eles iriam emprestar dinheiro às nações. E o Messias disse para não juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, para juntar tesouro no céu. Que você não pode servir a dois deuses, ao pai do Messias e a Mamon. Já o Deus de Israel prometia os tesouros aqui nessa terra, se cumprisse os mandamentos dele. Se não cumprisse os mandamentos dele, meu filho, você ia ter sarna, você ia virar boiola, né? Se você visse um irmão, né, mimoso, você ia ficar com o olho malvado contra o irmão, você iria ser porno, você ia casar com uma mulher e o outro ia tomar conta dela. Se você não cumprisse, se você cumprir todos os mandamentos e estatutos do Deus de Israel, aí você ia ter todos os tesouros. Até quem promete as coisas desse mundo, se não o Deus desse mundo? Quem é o Deus desse mundo? Se não aqueles que levou o Messias em cima do monte, Satanás, e disse que tudo ali foi entregue e eu posso te dar, mas o Messias disse que o meu reino não é deste mundo. Gente, como é que vocês não conseguem compreender quem é o dragão de Apocalipse, que caiu aqui e enganou a terra inteira? Enganou os habitantes da terra. Quem é o dragão? Não sou eu que digo. Pergunta Davi no Salmo. Ele diz que das suas, falando sobre o Deus de Israel, das suas narinas sai fumaça, desce fumaça, e da sua boca sai fogo. Quem é o dragão do Apocalipse, gente? Lá em Neemias tem lá, em Jerusalém tinha a fonte do dragão, porque eles adoravam o dragão. Por isso que eles fazem isso quando falam do Messias, porque o Messias entregou quem era o Deus dele. Eles eram filhos do diabo. Eles adoravam o diabo. Vocês têm o pai do diabo, que é homicida desde o princípio, é o pai da mentira, não se firma na verdade. E não se firma na verdade mesmo.
Ele mandava sacrificar animais e depois dizia que nunca pedia isso a vocês. Ele dizia, inclusive, que falava face a face com Moisés, como se fosse um amigo, e no mesmo capítulo ele mente. Ele fala que não, Moisés não viu a face dele, só viu a traseira, a bundinha. Cara, como é que vocês não conseguem entender que lá, qual é a marca? O que fala lá no Apocalipse sobre a marca da besta? Aqui a sabedoria é um número de Oni, 666. Quem que esse Deus de Israel dava a Salomão? Sabedoria. E o que Salomão ganhava com isso? Subjugava os outros reinos e ganhava 666 talentos de ouro todos os anos. Que besta que ia colocar a marca na mão e na fronte e na testa? Que besta é essa? Que monstro é esse que ia botar uma marca na mão e na fronte? Se não, Deus de Israel que disse que ia colocar essas marcas. Vou colocar em vocês uma marca na mão e na testa, entre os olhos. Não é uma vez, em várias passagens. Gente, só não entende quem é. Gente, quem é a prostituta? Quem é os 7 chifres, se não 7 colinas? Os 7 chifres da besta. Roma tem 7 colinas? Tem. Jerusalém, aí onde essas mulheres apanharam, tem 7 colinas? Tem. São as 2. Roma é a mãe das prostitutas, de todas as abominações. Por quê? O que a Igreja Católica fez? Por que ela é prostituta? Por quê? Porque ela fez o quê? Ela ofereceu o cálice que embebedou a terra. Qual é o cálice, gente? Qual é o cálice que a Igreja Católica fez? Sincretizar o dragão de Israel com o pai do Messias. Dizer que é o mesmo. Esse é o cálice. Isso é que prostituiu o mundo inteiro. Isso é que enganou. Se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Os falsos profetas. Estão aí. E por que a católica é a mãe das prostituições? Porque tem as filhas, né? Tem as protestantes. Mais de 30 mil denominações só no Brasil. Gente, só não percebe isso que não quer. Veja aqui, em Jó 41, como ele descreve o Deus de Israel. Tem escamas, sai fogo pela venta, sai fogo pela boca, fumaça, mesma coisa. Jó descrevendo. Quem descreve o Deus de Israel como dragão é Davi, não sou eu. Quem descreve o Deus de Israel como dragão é Jó. Não sou eu, vocês falam que sou eu, mas não, eu estou lendo o que está escrito, não estou julgando nada. Eu estou lendo e mostrando para vocês como é que vocês não enxergam. Mas o Messias falou que isso, ele revela o Pai dele só para quem ele quer. Porque vocês não entendem o que ele fala. Tanto que quem criou inimizade desde o princípio? Caim, Abel, Esaú, Jacó, inimizade dos povos, mandava matar até criança de peito. Por que o Messias disse que ele era homicida desde o princípio? Aquele Deus lá mandava rasgar mulheres grávidas, mandava violentar as mulheres dos povos que eles conquistavam, raspar a cabeça. Por que o Messias disse que eles têm o pai o diabo? Por que, gente? Não é possível que vocês não compreendam. É tão simples. Vocês estão viram o resultado ali? Por que falar do Messias eles ficam assim? Que o Messias entregou, que o Deus deles é o dragão, é o diabo, é o pai da mentira. Vocês têm o pai o diabo, que é o homicida dele por si, e não se firma na verdade. Ele mandava não fazer imagem de escultura, não fazer. Depois manda Moisés construir serpente de bronze, fala para não ir após outros deuses, manda Jacó levantar um altar para o Deus que lutou com Jacó lá. Ele não se firma na verdade porque ele é o pai da mentira, meu Deus. É difícil entender isso. O Messias, aí vocês falam, não, mas Paulo, o que Paulo diz? O que o Messias fez com o pai dele? Ele fez as inimizades que esse dragão fez desde o princípio. Sendo homicida, lançando uns contra os outros. O Messias mandou amar, perdoar 70 vezes 7. O pai do Messias não tem nada a ver com esse dragão. Quem fala que é dragão não sou eu, é Jó. É Davi, não vem reclamar comigo não, é ele mesmo. Sou eu. Quando fala das setas inflamáveis, quando Davi fala as setas inflamáveis do Deus de Israel, e o que Paulo diz? Usai o escudo da fé para desviar das setas inflamáveis do maligno. Meu Deus, é tão claro. A coisa é tão... Não, mas aí Paulo, em Atos, ele fala o Deus de Abraão. Deus... É claro, meu Deus, ele estava preso. Como é que as cartas dele iam passar pelo crivo lá dos autores da Torá? Tanto que Paulo diz, eu me fiz judeu. Eu me fiz judeu para tirar os judeus da Torá. Ele se fazia judeu. É óbvio que tinha que se fazer. Muitas vezes eu me fiz judeu. Pedro, quando foi no templo, diz lá, ele converteu 5.000 almas, 5.000 homens foram convertidos. Para quê? Para sair da Torá, sair daquela imundice. Tanto que os capitães do templo queriam prendê-los depois que ele converteu 5.000 homens. Se ele tivesse, falando bem da Torá, dos deuses de Israel, Pedro, ao converter 5.000 homens, não era para os caras do dono do templo, os doutores da Torá, querer prender ele, prenderam. Gente, como é que as pessoas não entendem? Ele estava tirando as pessoas das garras da Torá, da lei de maldição, só mandava, porque lá aquele dragão falava, não matarás, mas depois mandava matar, se adulterar, se não guardar o sábado, mata, se não guardar o sábado, mata, se adulterar, morrerão os dois. Se o homem se deitar com outro homem, né, mata os dois. Era uma lei de morte e maldição. Por isso que o Messias disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando o Messias fala, que não passe o tio da lei, que não seja a lei do pai dele, cara. Eu vim para cumprir a lei dos profetas, claro, os profetas que esses doutores da Torá mataram todos. O Messias falou, vocês mataram todos os profetas. Gente, é só ler o que está escrito. A lei do pai dele, ele fala das bem-aventuranças. E depois ele vem desfazendo a Torá. Porque na Torá dizia para você, olho por olho, dente por dente, vocês amar os vossos inimigos. Ele vem desfazendo a Torá depois que ele fala para cumprir toda a lei.
não era lei do dragão. E ele fala, na Torá diz para dar carta de divórcio, se o cara enjoar da mulher, dá carta de divórcio e vai embora. O Messias não pode dar carta de divórcio. Só não sei que seja por adultério. Gente, é só ler que ele vem desfazendo tudo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E o que a mãe da prostituta fez? Sincretizou uma religião na outra. Isso é abominação. O Messias veio para desfazer, foi juntado, né? O diabo com o pai do Messias. Essa é a abominação. E o que é o sinal? O que é o sinal na mão direita e na fronte? Que lá ele dizia que ia colocar nas pessoas. Senão o amor ao dinheiro, as riquezas desse mundo. Você compra com a mão. Compra, paga com dinheiro, com cartão de crédito. E aqui está o amor. É o dinheiro. Está na sua mente. O Messias disse, você não pode agradar dois senhores. A meu pai e a mamão. Meu pai é o dinheiro. Não vai juntar tesouros na terra. Onde a traça vai juntar para juntar tesouro no céu. E aquele Deus lá mandava juntar. Dizia que era todo tesouro. Porque ele é o Deus desse mundo. Esse rei foi arrendado pelos pecados que cometidos, que nós cometemos antes lá no reino do Pai. Quando nós fomos, né? Lá teve batalha no céu, trava e tudo mais, nós fomos o quê? Nós ficamos em cima do muro, não combatemos o bom combate. Os que combateram contra o Pai, eles já estão condenados. Eles querem levar com eles quanto mais pessoas puderem, indo fazendo vocês irem após a besta. Porque nós não viemos pelo pecado de Adão. Adão foi a raça construída por esses anjos caídos, que manipularam a matéria. Só tem dois gêneros. Um que o Pai cria todas as coisas, tá? O Pai cria todas as coisas e depois ele pronto criou Deus, homem e mulher. E ponto final. Depois veio outra criação. Ele vem outro dragão cai aqui na terra, sai da terra, porque o dragão já é chegado, ele cria uma linhagem, que é Adão. Gente, só não enxerga quem não quer, ele descansa. Já o Messias fala que o pai dele não descansa nunca. O Messias trabalhava, curava no sábado. Isso era para ser apedrejado até a morte, porque segundo a lei de Moisés, se não guardar o sábado é para morrer. O Messias desfez tudo isso. Entendeu? Quem é o Senhor do sábado, gente? Saturno, Saturday. É adoração a anjos caídos, gente. O Senhor do sábado é o Deus cananeu. Isso aí é uma miscelânea. O Messias veio desfazer tudo isso, cara. Tudo que esses anjos caídos fizeram, o Messias veio para ensinar e para mostrar. É difícil você entender isso. É tão claro, cara.